Bem-vindos a essa terceira parte da nossa videoaula, onde nós vamos começar a estrutura de pastas dos nossos projetos, tá bom? Então, meu nome é Graziano Zanfolin e eu te convido a assistir mais essa videoaula. Só lembrando que essas videoaulas elas servem de suporte para os alunos da ITEC, professor Milton Gazzetti. Mas você sinta-se à vontade para assistir e acompanhar. Se ficar com alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, que ao longo do período, conforme eu for vendo, eu vou tirando as dúvidas de vocês também, tá? Então aqui só para vocês entenderem, eu estou aqui com a minha tela particionada, onde eu estou usando o ChatGPT, a versão mais nova, 4.1, que só quem é aluno da ITEC ou tem e-mail institucional consegue ter acesso a isso aqui. E aqui o que eu vou marcar para nós? Preciso de uma estrutura de pastas para um projeto back-end. Vamos ver só aqui, usando o Node, Express, SQLite. Vamos ver só com isso, como que ele vai trazer para nós. Olha lá. Ele já trouxe aqui ó, o Knexfile para nós, que é as configurações, tá bom? Ah, bacana, ó. É isso que a gente precisa. Ó. Ele já trouxe uma estrutura de pastas aqui. Ó, inclusive, ó, ele trouxe até um nome diferente aqui para nós. Tá? Ele usou o nome de server mesmo, nós usamos de index, por exemplo. Pessoal, não é porque você está olhando para esse cara que você vai fazer. Se você olhar aqui, ele tem várias opções, mas sim, vamos nos ater ao que é preciso. Então, vamos lá. Então, dentro da pasta source, eu vou criar uma nova pasta e ele chamou de DB. Muito bem, pessoal. Eu não preciso ficar criando esse arquivo connection.js aqui, tá? Posso deixar ele aí um pouquinho. Mas dentro de DB eu vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar ela de migration. Isso aqui vocês vão entender com o tempo, não vai ser agora, tá? E aqui também eu já vou... vamos criar aqui um connection.js, que seria o arquivo, tá? Se ele não der erro, a gente pode deixar ele, mas por enquanto ele vai ficar vazio. Ele está dentro da raiz, inclusive ele está dizendo para ficar para fora aqui. Você sabe por quê, pessoal? Porque são exposições que a gente vai ter. Vamos deixar para fora esse cara. Eu só cliquei e arrastei, tá? Então, se você observar, ó, o DB e o source está na mesma pasta, tá bom? Então, aqui dentro de source, eu vou criar aqui a pasta de controllers. Perfeito. Dentro de source ainda, cuidado para não criar dentro do controllers, tá? Ó, clica aqui no source direito e aí eu vou ter os meus models, que é o que vai fazer o relacionamento com o nosso banco de dados, que nós vamos fazer depois com o tempo. E aí aqui a gente vai ter um outro que eu vou chamar de routes. Perfeito. Então são rotas do nosso projeto, tá bom? Então assim, só para a gente entender, eu vou criar aqui para nós, eu vou começar a criar algumas coisas, tá bom? Mas aí eu vou precisar entender o nosso banco. Então, só para vocês compreender, eu vou abrir aqui o meu DB Diagram. Beleza. Vai abrir. Eu vou aqui abrir, deixar ele encaixado, criar o seu projeto. Perfeito. Posso tirar todas essas coisas daqui, que não me interessa neste primeiro momento, tá bom? E aqui o que acontece, pessoal? Ó, eu tenho uma entidade de users, tá lá, perfeito. Eu tenho que ter isso aqui por base, tá? Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Então, cadê o user? Ah, tá aqui. Ó. Eu vou até fazer isso aqui, ó. Users, Ctrl X, Ctrl V, e vou deixar isso aqui lá para baixo. User, eu tenho um ID, ele é inteiro, ele é chave primária. Eu tenho aqui um username varchar lá no SQL, no SQLite, pessoal. O que a gente tem? SQLite, tipos de dados. Vamos ver o que ele vai aparecer para nós. Não é esse que eu quero esse, tá? Depois a gente pode até olhar esse cara aqui para ver o que tem de interessante lá. Tipos de dados. Tá lá, pessoal. Ó, então ele tem null, integer, real, test e blob, que ele é... Vamos traduzir para vocês também esse cara aqui. Blob, que é um valor de dados. Tá? Você põe qualquer coisa lá dentro, inclusive uma imagem.
Mas assim, a gente não vai usar. Nós temos que evitar. Opa! Temos que evitar usar esse cara aqui, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá no nosso DB Diagram. Então assim, ó, o que ele tem ali, pessoal? Ele tem um teste, o integer tem role. Esse cara aqui, pessoal, ele... Vou copiar aqui. A role, esse aqui é uma nota, tá? Qual é o perfil dele, tá? Então ele pode ser ADM, pode ser ADM partial, que pode ser partial ADM, ou ele pode ser comum, tá? Opa, eu não quero isso aqui não, eu apertei Ctrl S, tá? Então pode ser qualquer um desses. Ele vai ter também, pessoal, eu vou até criar aqui um password, e ele é também do tipo teste. Perfeito, a role, tá? E created at, e eu tenho um update at. É importante isso aqui, tá bom? Então, assim, quando ele entrar, nós vamos ter um ID, perfeito, um username, um password, ele tem um perfil, e aí eu coloco create at, e esse aqui eu quero que ele seja default. Deixa eu só ver se ele tem alguma coisa de default aqui para nós. Não tem, será? Não tem. Tá bom. Aí aqui eu vou ter aqui também um table, payments, abril, e aqui, pessoal, ó, eu vou até copiar esse cara aqui e vou colar. Ele só vai mudar essa parte do meio, tá? Então, assim, ele tem um ID, que é dele, eu vou ter um user ID, que é para onde ele é integer, que é qual é o relacionamento dele, tá? Ah, tá, ele está sem relacionamento por enquanto, tá bom? Bom, aí aqui a gente vai ter um value, que é do tipo real. Eu tenho date, eu vou colocar aqui, ó, payment date, que é do tipo time stamp também, que foi a data do pagamento. Deixa eu ver lá o que a gente tem mais, tá bom? Aí aqui a gente vai ter um receipt, que vai ser teste, que é o número do recibo. E uma observação que ele também é um teste, tá? Então, a gente pode vir para cá. Aqui, pessoal, aí o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer os nossos relacionamentos, tá? E esse aqui a gente precisa só fazer da seguinte maneira, tá? Então, user posts, tá? Ele vai dar onde, tá? Então aqui eu vou ter user payment, que é o nome. Aí da onde que ele vai? Ele vai ser de payment user ID para users.id. Pronto, só isso. Então tá bom. Então esse aqui, ó, de muitos para um. Então, ó, basicamente é isso aqui que nós vamos desenvolver hoje, tá? Aqui o que a gente fez? A gente tem o user ID, tá? Só para vocês saberem. Eu vou ter, ó, tá vendo o nome aqui? Por isso que é. Então aqui, o que a gente tem, pessoal? Só para a gente saber. Eu tenho um usuário, tá? Ele tem muitos pagamentos. Só que no nosso caso, o usuário ele é administrador também. Então assim, eu posso pagar e posso receber, tá? Então é o que isso é a nossa compreensão geral. Eu não sei nem talvez aqui, ó. Ah, tá. É só para. Então tá bom. Então, assim, esse aqui a gente tem duas coisas aqui que a gente precisa entender. Eu tenho um user ID, que eu posso até colocar uma nota aqui para facilitar. Quem realizou o pagamento, né? E aqui a gente pode ter um user control, que é integer também. Eu vou colar aqui. Aqui, o que eu coloco aqui, ó?
usuário que criou o registro. Tá? Então, tá lá. Então, nós temos dois ambientes, só para a gente saber. Basicamente é isso, tá, pessoal? Então, eu tenho que saber quem gravou e eu tenho que saber para quem que é aquele pagamento. E, se precisar, a gente volta aqui para a gente entender. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento, pessoal? Eu vou criar aqui o nosso ambiente de users, tá? Então, é isso. Deixa eu ver. Vamos criar o nosso ambiente de users. Acho que eu podia parar a gravação aqui e para vocês terem uma noção do que vocês precisam fazer também, tá? Então, assim, ó, é isso que eu vou fazer. Então, nós criamos, só para a gente fazer um resumão aqui, deixa eu pegar aqui. Então, eu criei uma estrutura de pastas, beleza? Aproveitei que a gente tem isso para poder saber o que eu vou construir e a ordem que eu vou construir. Eu criei aqui para nós um nosso SQL base. Pessoal, todos os projetos, ele vai ter uma ou duas entidades. Não, nesse primeiro momento, não precisa ficar criando várias, né? Várias entidades, porque você precisa resolver uma coisa só, tá bom? Aqui, o que eu preciso fazer antes de fechar? É aqui, ó, fit. E aí eu vou colocar... Opa, fazer isso aqui. E é isso. Porque daí na próxima videoaula a gente já começa a construir esse cara aqui, tá bom? E fora isso que eu não sei se ele tem aqui no nosso ambiente. Deixa eu só ver aqui, ó. Vamos ver o doc. Vamos aproveitar que a gente está aqui. Eu quero indexes. Tá lá. Eu preciso desses indexes aqui, porque eu preciso para fazer create name, note, ele tem aqui, ó. Ele tem dentro lá, ó, tá vendo, ó? É importante esse cara aqui para nós. Esse cara aqui é importante para nós, pessoal, porque a gente vai precisar de um, por exemplo, para login, tá? Então ele coloca indexes dentro da entidade, tá vendo, ó? Aí ele colocou os dois atributos. Aí, aqui ele não definiu ali o primary key, ó. Ele jogou o primary key aqui embaixo, ó. Composed primary key. Então aqui eu tenho uma chave composta da chave primária, tá? Aí ele colocou ali, ó, um create at, tá vendo? Provavelmente é um nome, name, create at index, note, date. Por que ele fez isso aqui, pessoal? Porque ele vai criando vários exemplos, tá? Depois ele pega aqui, por exemplo, também ele colocou dois, ó. Esse aqui é o que a gente precisa para o nosso caso. Por quê? Porque, na verdade, quando você vai criar... Na verdade, ele não precisa nem ser único, né? Ó. Eu preciso criar dois, tá? Então, ver se... Ele deu aqui o relacionamento, que não é isso mesmo que eu quero. Então, é isso aqui que eu quero. Eu quero criar dois, tá? Não vai ser chave primária, mas ele vai ser login, tá? Ele vai ser login aqui para nós. Então, vamos configurar aqui esse índice para nós. Então, eu vou ter index, muito bem. É uma chave composta de quem? E-mail e password. Olha lá, pessoal. Acabei de perceber que eu não coloquei e-mail aqui, ó. Então, vamos colocar e-mail dash. Certo. E aqui, name. Vai ver isso aqui. E aqui eu coloco o login. Opa, apertei Ctrl S de novo. Aqui eu também tenho índices, tá, pessoal? Porque eu posso procurar. Tem um outro aqui também que eu tenho que procurar. De repente eu quero procurar todos a partir de um nome, tá? Então eu vou pegar aqui. Vamos ver nossa documentação lá. Booking date, create. Aqui ele tá pegando os ID, tá vendo? Vamos criar um outro aqui por username, mesma coisa.
name. Aqui você tem que colocar name, user, name. Não sei se fica bom assim não, mas... Pessoal, por todos os campos que você vai utilizar, é importante você saber que você precisa ter os índices. Então, por exemplo, assim, eu sei que eu vou procurar todos os pagamentos de um usuário. Bacana. Eu sei que vou procurar algum usuário por e-mail também. Por password não precisa. A role, tá, não vejo necessidade. Então, por exemplo, tem aqui, ó, a gente pode criar aqui, por exemplo, um índice. E esse índice aqui, o que a gente tem? Eu quero saber todo mundo que pagou numa data. Então, o que a gente tem? Payment, date. Aí a gente coloca aqui o nome desse cara, name. E esse name eu vou colocar... todos os pagamentos de uma data. Pronto, tá? Tá aqui, ó, payment date. Beleza. Eu quero procurar aqui, por exemplo, também... aqui não vai... Eu quero procurar todo mundo por faixa de valor. Então, eu posso colocar aqui um value name. Faixa range. Quero todo mundo que pagou entre 100 e 200 reais. Bacana. Eu posso fazer aqui também, por exemplo, eu quero todo mundo que pagou um certo valor entre uma data. Então eu posso colocar payment e value. Note. Lembrando que isso aqui é só tela, tá? Name. All payment. Bom, ficou uma parte em inglês e uma parte em português, né? Então é isso, ó, tá vendo? Então você pode criar índices. Então essa ferramenta aqui, ele vai trazendo essas informações para vocês. Então, quando você termina o seu modelo, deixa eu ver se dá para tirar o zoom. Não, não dá para tirar o zoom. Dá para tirar o zoom aqui? Não dá. E aqui? E deu. Deixa eu apertar um F11 aqui. Ah, lá, pessoal, aqui vocês vão conseguir ver o modelo inteiro. Deixa assim, ó. Então vocês vão conseguir ver os modelos inteiros, tá vendo? Então isso é interessante que você saiba. Então quando você olha por todo, você sabe o que você precisa criar. Essa parte de índices aqui a gente vai usar mais no SQLite lá, tá? Na hora que a gente começar a fazer as nossas migrations. Por aqui é isso, tá? Você precisa ter essa ideia. Como esse cara aqui, esse DB Diagram, não salva, tá? Ele não salva o nosso modelo. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou lá no minha máquina. Aqui, Visual Studio. Visual Studio. Aqui eu venho aqui. Aqui, o que a gente pode? Physical Model. Vou criar um novo arquivo. Modelo físico. Eu posso... faltou uma extensão ali, tá? Cadê o rename? .txt. Eu colo aqui, tá? Ctrl B. Pessoal, por quê? Porque lá ele não salva, tá? Então, conforme você joga aqui dentro, você vai ter sempre o seu modelo, tá bom? O que a gente vai fazer? Nós estamos com 19 minutos, é isso? Pitch. Aí, database, physical, model. Beleza. Tá lá, pessoal, agora está dentro do meu GitHub. Então, se eu vier aqui e apertar um F5, quando eu vou lá no DB, eu venho aqui Physical Model, tá lá, pessoal. Então, assim, se eu precisar fazer uma atualização, é só copiar e colar, tá bom? Então, era isso. Até a próxima videoaula.